As cicatrizes das panelinhas. A dor de você ver alguém menos preparado que você, te dando ordem só porque faz parte da panelinha. A dor de saber que você se prepara muito, mas que você não tem a menor possibilidade de crescer dentro de onde você está, só por causa da panelinha. Esse foi um dos motivos que levou Rick Chester a escolher o empreendedorismo quando ele pôde escolher o empreendedorismo. Penso que essa dor é de muita gente, porque isso deprime as pessoas. É muito doloroso quando você se prepara, quando você sabe que você acorda mais cedo do que os outros, que você vai dormir mais tarde, que você investe em treinamento, que você investe em conhecimento, que você acompanha os águias, que você tenta ser diferente dos demais, que você contribui com a instituição e mesmo assim você não tem a menor condição de concorrer com o cara que é parte da panelinha de quem coloca as pessoas acima de você. E isso é muito frequente no Brasil. Vale ressaltar que isso aqui não é uma crítica a quem conseguiu algum trabalho por indicação. Não tem problema nenhum você ser indicado por algum trabalho, se você conseguiu, tudo bem. Desde que a sua indicação seja acompanhada de conhecimento e de know-how para fazer o que você foi delegado a fazer. E muita gente desiste de trabalhar, não tem rendimento bom no emprego, a pessoa não se sente feliz dentro da instituição, dentro da empresa, dentro da loja, porque ela está sendo diminuída por alguém que é menos preparado que ela. E eu me senti na obrigação de contar isso, porque eu recebi uma mensagem agora de um garoto que me relatou isso, falou: Rick, cara, eu não sei mais o que eu faço. Eu acompanho todos vocês aí na internet, se você dar uma olhada na minha página, você vai ver a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. E aí eu visitei a página do garoto, fiquei muito feliz em conhecer a história do garoto e a forma que ele lida com a vida dele. Só que ele me relatou que faz parte de uma empresa onde 3 pessoas que estão acima dele, e só estão acima dele porque são parte da panelinha. E aí ele está muito sentido com isso, me relatou que está entrando em depressão e que não tem mais vontade de voltar na empresa, mas que precisa daquele salário e só por isso ele está voltando, mas que ele já sabe que o rendimento dele não está igual a quando ele entrou, porque ele acreditou que a empresa pudesse ser diferente, e quando ele descobriu que a empresa comunga com a teoria da panelinha, ele não sabe mais o que fazer. E cara, o que eu fiz foi o seguinte, cara. Eu escolhi empreender quando eu pude, porque eu sempre me preparei muito, né? Hoje não é mais um discurso, não é mais novidade para ninguém o nível de preparação que o Rick busca e o que ele sempre buscou, né? Ninguém tem esse raciocínio que eu tenho do nada, né? Ou você se prepara ou você não chega a esse nível de raciocínio. Eu sempre fui um cara que me preparou muito. E aí, em algumas das vezes que eu estava trabalhando na CLT, eu encontrei com a panelinha, eu me deparei com a panelinha e aquilo me assustou muito, né? Ver pessoas me dar ordem sem ter a menor condição de fazer aquilo, me dando ordem apenas por ser parte da panelinha, e eu ter a certeza absoluta que eu poderia render muito mais do que aquela pessoa se eu estivesse ocupando aquele cargo. Eu não tinha a menor vaidade de ocupar aquele cargo, mas eu sabia da condição que eu tinha para estar acima de onde eu sempre fui colocado. Eu nunca me incomodei pelos locais que eu estava colocado, porque eu entrei na empresa para fazer aquilo. Mas eu sempre fui um cara que buscou o próximo nível. E quem busca o próximo nível sabe que ele pode crescer ali dentro e que ele pode contribuir com a empresa se caso ele tiver espaço para crescer. E aquilo tudo me incomodou muito. Eu nunca falei isso com as pessoas, porque eu falei, cara, eu vou seguir minha vida, porque não é aqui ainda que Deus me quer, né? Eu costumo dizer que quando você não se sente bem é porque assim, calma, segue a luta, porque ainda não é aí. Deus sabe de todas as coisas, eu sempre fui muito próximo a Deus, eu sempre tocava para frente, sabendo que ainda não era ali, que eu ia conseguir um dia fazer uso de toda a preparação que eu passei uma vida inteira buscando, que um dia esse Deus que eu sirvo ia me permitir viver dessa preparação. E eu acredito que a minha vida hoje é isso, eu plantei o que eu estou vivendo hoje. Mas essa ainda é a dor de milhões de pessoas. O cara compra um livro caro, o cara compra um curso caro, o cara vai em treinamentos que não foi proposto pela empresa, o cara estoura as bolhas, o cara vende mais, o cara é mais empenhado, o cara tem visão de águia e esse cara tá abaixo de um monte de gente. Isso dói muito, então eu tenho que dizer para você, empresário, que você precisa tomar muito cuidado, né? Se você escolher esse formato para designar as funções dentro da sua empresa, pode ser que você seja parte da dor de um cara que está lá na ponta e que está lutando muito para crescer aí dentro e ele não está tendo espaço.
né? Isso pode levar esse cara a desligar da sua empresa, ou ele pode inclusive ir para o seu concorrente, fazer história lá, crescer muito e amanhã ser um grande empresário de sucesso. Pode acontecer que as empresas, a CLT, perca esse cara para o empreendedorismo e esse cara venha a empreender e seja um grande empreendedor de sucesso. Ou pode acontecer desse cara entrar em depressão e ele ir pro sacrifício de dar fim na própria vida, porque, porra, cara, o mundo não me representa mais, porque o que eu acredito não é o que é pregado por aí. Isso tudo acontece, né? Esse garoto que me relatou a depressão aqui não é comum, mas eu chamei ele no direct. Eu não vou aqui, é lógico, expor quem é o garoto pela maneira que ele está. Mas eu chamei o garoto no direct, troquei uma ideia com ele e disse para ele sobre as minhas escolhas, né? Eu escolhi o empreendedorismo quando pude escolher, justamente por causa dessas questões das panelinhas. É um caso muito complexo de se falar, porque é uma cultura do Brasil a panelinha. E disse para ele, cara, siga a sua luta e de repente vai empreender. Muita gente está empreendendo, não é nem porque quer, não, é porque não tem mais condição nenhuma de saber que tem condição, saber que tem possibilidade de render mais ali dentro, mas que ninguém dá espaço para ele render mais, aí ele cansou e foi empreender. O empreendedorismo não foi a escolha, não é a primeira escolha de muita gente. A ampla maioria escolheu o primeiro a CLT, o serviço público, mas a falta de possibilidade de crescimento levou essas pessoas a jogar a toalha por aí e empreender. Muito complexo isso, né? E eu digo a você, cara, que tá passando por isso também, que saiba o seu tamanho, você precisa saber o seu real tamanho. Se você de fato está se preparando, se você de fato pode galgar mais resultados dentro da sua empresa, se você de fato acredita que poderia render mais, já sabendo você que tem preparação para estar acima, tente trocar essa ideia com seus superiores, tente trocar essa ideia com seus gestores, tente trocar essa ideia com o dono, sei lá. Abra a boca, fale os seus sentimentos. Se você não falar, você explode e você não rende, você leva isso para dentro da sua família, a dor passa a ser dor da sua família, e aí isso tudo atrapalha o seu rendimento em todos os aspectos. Atrapalha o seu rendimento na empresa, você vai ser um cara mais irritado, consequentemente a sua esposa vai sentir isso, sua filha vai sentir isso, seus amigos vão sentir isso, e isso pode te levar a uma depressão, e essa depressão pode te levar a várias outras coisas, então você precisa se cuidar. Então é uma balança, você precisa saber o seu real tamanho e você precisa tentar evitar ser parte da panelinha, tá? Você que é parte da panelinha, eu preciso contar pra você que o dia que o caldo entornar pra cima de você, vai respingar em você. O dia que quem te colocou pela panelinha não tiver como te segurar, cai ele e cai você também. Então, beleza, se você faz parte da panelinha e acha que você tá correto, tudo bem. Mas pode ser que isso dê muito ruim na sua vida, porque pode ser que lá na frente você não tenha mais tempo de se preparar, porque já é tarde, você já está lá na frente, e quem te sustentava pela panelinha saiu, e aí você sai junto e você não consegue entrar em lugar algum. Se prepare-se, tenha condição de ocupar o cargo que você ocupa, evite fazer parte da panelinha e seja a correção disso dentro da empresa que você trabalha. Eu sou um cara que hoje sou convidado quase todos os dias. Ontem eu dei 3 palestras em empresas extremamente renomadas. Uma delas tem mais de 1.200.000 vendedores espalhados por todo o Brasil e foi a minha última palestra de ontem. Então eu sou um cara que fala muito pro empresário. Mas esse vídeo aqui, ele vai falar com todo mundo. Ele vai falar com um profissional que se preparou e não está tendo espaço. Ele vai falar com um profissional que está fazendo parte da panelinha. Ele vai falar com quem colocou o cara da panelinha. Ele vai falar com o dono. Ou vocês tomem muito cuidado com isso, ou nós vamos ver cada vez mais pessoas saindo da CLT e indo empreender. Saindo da CLT e se deprimindo. Saindo da CLT e acabando e vindo para a rede social com um discurso muito acirrado, assim, falando da CLT com muita raiva no olhar por causa de todas essas coisas, né, cara? Então tem um negócio chamado a sua parte, quando você vê na sua empresa alguém fazendo a parte dele, se preparando para galgar coisas maiores dentro da sua empresa, permita que essa pessoa galgue coisas maiores aí dentro, porque pode ser que você perca um grande funcionário para o seu concorrente, para o empreendedorismo, ou talvez esse funcionário amanhã não esteja mais aqui para te contar que se preparou e que se largou a sua empresa porque não teve espaço de crescer lá dentro e que está recebendo ordem de alguém que sabe muito menos que ele, que se preparou muito menos que ele. Eu tinha que fazer esse vídeo, cara. Esse vídeo é um grito em nome dessa gente que vê no Rick um igual e que vê no Rick um cara que se preparou e que alcançou resultados porque se preparou, e essa gente traz essas coisas ao Rick. E quando eu li a mensagem desse garoto, eu não poderia ignorar a mensagem dele, eu não poderia deixar de chamá-lo no direct, eu também não poderia deixar de vir a público para falar sobre isso, porque se eu não venho, eu não sou grito dessa gente. Se eu não venho, eu não sou parte da correção desse tipo de injustiça, e se eu não venho, eu não sou digno de receber uma mensagem dessa de um cara que vê no Rick uma luz. Sucesso a vocês, tá? Só mais uma das mensagens de um mensageiro.
que tem muito respeito pelo concurso público, tem muito respeito pelo concursado, tem muito respeito pelo empresário, pela CLT, pelo empreendedorismo, mas que jamais é parte da panelinha e que jamais concorda com a tal da panelinha. Lute por ter espaço, se prepare para isso. E quando isso acontecer, não aceite nada menos do que o espaço que você de fato merece. Sucesso, visão, abraço. Fui!